Gente, dando continuidade, vou colocar um vídeo, o JJ1, Jornal da Justiça, segunda edição, de 27 de dezembro, no tempo exato de 18h32, uma matéria que vem de encontro à questão do sistema tributário nacional, tá? Dos impostos, referindo mais exatamente ao ICMS, tá? Nós temos hoje uma dúvida em relação aos impostos e torno a dizer que é impossível o cidadão se defender nesses termos, porque o cidadão brasileiro, em maioria, não sabe fazer a leitura pertinente nos canais disponíveis em nome do projeto de transparência. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal neste ano. Na reportagem de hoje, a gente mostra que, por maioria de votos, o plenário decidiu que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15 de março de 2017, data em que a Corte concluiu o julgamento do caso. O processo começou com a ação de uma importadora, que alegava ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que são contribuições para a Seguridade Social. Em 2017, o Supremo decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo dessas contribuições. Para o STF, o PIS e a COFINS devem incidir apenas sobre o valor efetivamente faturado pela empresa com a venda de seus produtos e mercadorias. A União recorreu, pedindo que a suspensão da cobrança começasse a valer a partir da data do julgamento desse recurso, os embargos de declaração. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou parcialmente a favor do recurso da União. Ela esclareceu que o ICMS excluído da base de cálculo seja o ICMS destacado na nota fiscal e não o efetivamente pago. Acolheu ainda pedido da União para estabelecer que quem entrou com ação judicial até o dia 15 de março de 2017, data do julgamento do recurso, vai poder receber o que pagou indevidamente de imposto. Então, antes de passar a ouvir a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, o que eu tenho a dizer para vocês? Para mim é uma novidade, o que ela esclareceu. Nós temos 2 ICMS anotados, um que vem destacado na nota fiscal e outro na nota fiscal e não o efetivamente pago. Então, nós temos um na nota fiscal e um que é o efetivamente pago, não é? Isso não é discordante com o processo que nós estamos vivendo de transparência? Nós estamos vivendo um processo de transparência. Nós temos um vínculo com 54 países do mundo, através do projeto lançado pelo Barack Obama em 2012, que nos chama a uma participação, inclusive a exigência dele, já que o Brasil aderiu ao projeto, né? Eu estudei a fundo esse projeto, porque participei com um projeto aqui no Brasil, no programa Embaixadores de Cidadania do Estado de Goiás, no anterior ao que agora está acontecendo. Então, nesse projeto, eu estudei todas essas questões, tudo que é necessário para que o Estado, para que o município, a cidade, possa ser aceita, né, como listada no projeto da OGP. Não só dentro de um projeto globalizado nacionalmente, em termos de transparência e acessibilidade, mas para estar ligado diretamente à OGP, entendeu? No município, dentro daquela região metropolitana, de todos os municípios vizinhos, para que pudessem ter os benefícios, também teriam que cumprir as normas. Além do número populacional, e outra exigência inerente ao projeto OGP é que o cidadão tenha total acesso em transparência a todos os dados, inclusive o único órgão que não pode difundir ou divulgar todos os dados é a Secretaria da Fazenda.
dentro da OGP, isso ficou estabelecido. Existem certos dados que não podem ser passados à OGP em termos de tributos, né, que são considerados como sendo secretos. Mas fora isso, como é que o Brasil pode apresentar todos esses processos e projetos de acessibilidade e transparência que é gerado nos seus canais, nos seus links, se o cidadão, quando entra num link, num portal, ele não consegue entender nada do que está ali? Fazer leitura de gráfico, além de que tem gráficos que apresentam dados. Nós temos aí canais com gráficos de 2017, 2018, nós estamos em 2021, apresentando relatos e crescimento dos impostos, ICMS e outros tributos a mais. Então, essas irregularidades, elas não podem ocorrer por causa do vínculo que o Brasil tem à OGP e a outras 54 nações, certo? E esses vínculos, eles trazem benefícios ao Brasil. E o Brasil não está em condições de perder benefícios nem elos internacionais, certo? Então, cada estado é responsável, cada estado que foi chamado à participação pelo presidente, né, da República na época. E tem mais um detalhe, pode mudar a governadoria nacional, estadual, municipal, que isso não envolve a OGP. Independente do presidente, do governador, do prefeito, a OGP continua vinculada ao Brasil, certo? Isso é bom deixar bem claro, não é questão de politicagem, de partidarista. A OGP, ela existe. O dia que o Brasil quiser se desvincular da OGP, isso vai ser uma decisão única. Agora, a OGP pode sim lançar alguns recursos de punição, de punibilidade, ao saber que os cidadãos brasileiros têm acesso à transparência, têm acessibilidade, mas eles não são alfabetizados para fazer leituras instrumentalizadas pelo governo, estado, município, em relação à sua realidade econômica, muito menos em relação à sua realidade tributária. Vamos ouvir agora a ministra Carmen Lúcia. Recomendo o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo para preservar a segurança jurídica, ressalvados os casos ajuizados desde 15 de março de 2017, ressalvados os casos ajuizados até aquela sessão de julgamento. O plenário, por maioria, acompanhou a relatora. O impacto financeiro, além da dificuldade de planejamento orçamentário federal, tem em vista a total impossibilidade de apurar-se a priori os valores que se tornariam exigíveis por ano fiscal, essa reposição anterior, isso poderia gerar uma crise econômica sem precedentes. Eu estou nessa linha subscrevendo, claro, em parte, quanto à modulação, voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, mas com este enfoque, com essa abordagem constante do voto do ministro Nunes Marques. O Tribunal, por maioria, acolheu embates para modular os efeitos. Os embargos para modular os efeitos do julgado nos termos do voto da relatora, vencido neste ponto os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e rejeitou por maioria os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição no ponto relativo ao ICMS, excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, prevaleceu que se trata do ICMS destacado, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Então, alguém entendeu alguma coisa? É difícil, não é? Eu já assisti esse vídeo umas 5 vezes. Então, a questão já vem desde 2017, não é? Foi uma retrospectiva 2021. Hoje, esse ano, eles novamente se reuniram sobre o ICMS em sendo excluído da base de cálculo do PIS e COFINS a partir de 15/3/2017. Esse processo ele iniciou com uma ação
de uma importadora que alegava ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e do CONFINS, que são contribuições para a Seguridade Social. Aí, em 2017, o Supremo decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo dessas contribuições, né? PIS e CONFINS devem incidir apenas sobre o valor efetivamente faturado pela empresa com a venda dos produtos, das mercadorias. A União foi e recorreu, pedindo a suspensão da cobrança e que começasse a valer a partir da data do julgamento do recurso, que é 2017. E os embargos de declaração foram com a relatora ministra Carmen Lúcia, que votou parcialmente a favor do recurso da União. Então, a ministra Carmen Lúcia, ela esclareceu que o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo, seja ICMS destacado na nota fiscal, e não o efetivamente pago. Eu achei tão confuso, porque nós temos dois tipos de ICMS, né? Então, o que é excluído da base de cálculo e o que não é excluído da base de cálculo. O que é excluído da base de cálculo é o ICMS destacado que vem na nota fiscal, que a gente vê. E não o efetivamente pago. O efetivamente pago por aquele que vende o produto, a mercadoria, ele tem que estar em acordo com a base de cálculo para efeito de cobrança tributária, certo? O que eu quero dizer para vocês é que, eureka, nós temos dois ICMS aí na questão tributária, tá? Um que é destacado na nota fiscal e outro que é retido. Eu não sabia, sabe? Assim, para mim isso é novidade. Porque, assim, dentro desse processo de transparência, aí o que aconteceu? Todo mundo, todo empresário, todo mundo que havia feito o pagamento, né, com a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, se aproveitou dessa inconstitucionalidade declarada por essa importadora e também queria o benefício. É quando o ministro fala que iria gerar um caos em termos de organização, um caos em termos de economia para a União, né, devido aos recursos da União. Então, que é por isso que entra a questão de quando, né, quando que vai poder, as pessoas vão poder receber o que pagaram indevidamente, né, e para preservar aquelas seguranças jurídicas, os ressalvados. Então, que os casos atualizados de 15 de março de 2017 foi a data em que a Corte concluiu o julgamento de caso. Aí vem aquela questão jurídica, legal, gente. A lei retroage para beneficiar ou não retroage dentro dessa questão da tributação, né? Porque tem que haver aí uma modulação desses efeitos do que foi julgado, certo? Então, houve apresentação de embargos, houve alegações, né, diversas, e, inclusive, houve acusação de omissão, de obscuridade e contradição, né? E então eles estão nessa guerra, ou vai ser a partir de tal data, ou vai ser a partir de uma outra data, porque senão o número de contribuintes que vai entrar em juízo para sofrer essa restituição não vai ser brincadeira. Isso vai desorganizar mais ainda a máquina, digamos assim, judiciária e econômica nacional, né?
E o que ocorre é que a gente sabe que os valores que nós encontramos na nota fiscal é o valor que nos é cobrado, o valor que o fornecedor vai receber, é o valor que deve ser destacado na nota fiscal. Logo, é errado cobrar um valor do cliente e emitir um valor diferente na nota fiscal. Eu faço uma comparação. É errado cobrar o valor do cliente e emitir um valor diferente na nota fiscal. Mas o que está acontecendo em relação a essa base de cálculo do ICM? Entre o ICM que está na nota e aquele que é efetivamente pago. Não seria uma coisa errada também? E se eu quiser saber onde que está esse ICM que foi efetivamente pago, diferente daquele da nota fiscal, em qual canal de acessibilidade, de transparência eu devo procurar, né? Agora, os impostos, quando o ICM, ele tem que ser destacado na nota fiscal, né? E foi o Supremo Tribunal Federal, na data de 13 de maio de 2021, esse ano ainda, né? Disse que o ICM a ser excluído da base de cálculo do PIS e da CONFINS é justamente aquele que está na nota fiscal, que eu vejo e que você vê. Então, esse a gente vê, ele é excluído da base de cálculo do PIS e da CONFINS. A gente colocou o olho, a gente sabe, não é? E o que significa isso de imposto destacado, né? Como principal imposto ligado, nós temos aquele sobre serviços ISS, que é destacado em cada emissão, depois do momento da prestadora que vem paga pelos seus impostos, a prestadora declara as retenções na apuração. Assim se torna correta, paga apenas a parte não retida nos tributos. Eu não acho que esse processo seja transparente, não. Viu? E ainda mais, assim, que muitas vezes o código que a gente lê, que a gente vê o tipo de serviço prestado que está descrito na nota fiscal, não reflete o tipo de serviço prestado, certo? Esse